Inicialmente, a gente optou por estar fazendo o seguinte: pegar dois packs, né? Então, o jogador 1 vai estar aqui com esse playmat do time de Rigram, os azuis, e o jogador 2 com aquele playmat do time vermelho ali, dos Ramá. Então, nós vamos pegar o pack, acabando de sair da caixinha. Então, saiu, abrimos, tivemos essa experiência de comprar, chegou dentro do prazo, abrimos o pack, tá lá as 60 cartas. O que a gente fez? Não fez nada, a gente não customizou. A gente simplesmente pegou um oponente e falou, ó, vamos jogar para testar. É isso que a gente fez. Então a gente não customizou, a gente vai simular uma partida aqui, fazer pelo menos os 3 primeiros turnos de cada jogador, 3 turnos de cada. Então vamos lá, eu vou ditando aqui, cada jogador no início, agora já entrando na mecânica propriamente dita. Cada jogador no início vai comprar 7 cartas, né? Então a gente tira a sorte para decidir quem vai começar. Então nessa situação eu vou definir que o jogador 1, esse que está pegando as cartas primeiro, ele ganhou nos dados, no par ou ímpar, na moeda, e nesse sentido ele optou por começar, tá bom? E aí do mesmo modo o jogador B compra lá 7 cartas. Então eles decidem quem vai começar antes de ver a mão. E aí, nesse sentido, o jogador A, ele vai examinar a mão dele, e aí ele vai decidir jogar ou não. Então, no Patreon existe um único mulligan, ele é grátis, não tem nenhuma consequência, não tem nenhum drawback. Então você pode fazer um único mulligan. Se você não gostou da mão inicial, você pode trocar e comprar mais 7, mas aí você é obrigado a jogar com ela. Então, voltando lá para a mão do jogador A, o Rafa abriu, e beleza, olha lá, 7 cartas. A fase de compra, quem começa não compra, então pula. A gente adotou essa regra aí, que é padrão, né, na maioria aí dos card games. Quem começa não compra, a gente vai optar por baixar 2 cartas na reserva de Helix. Então veja, pulamos a fase de compra, pelo fato de ser o primeiro turno, e já estamos na fase principal. Na fase principal é a fase que nós baixamos as cartas na reserva de Helix, nossos personagens, realizamos algumas ações. Então vamos lá. Rafael, baixa lá o arco, o recurso na reserva de Helix. Vamos lá, o Rafa vai baixar 2 cartas na reserva de Helix pra gente. O arco recurvo. Coloca o mercador, Rafa. Vamos segurar o guarda. Coloca o mercador lá. O mercador de Sodan. E aí você faz, Rafael, o lanceiro e faz um mercenário aí pra gente. Pode carregar da maneira que você quiser, tá? Então essas cartas abertas é a mão do jogador A. Primeiro o Rafael montou ali o mercenário, em seguida ele montou o lanceiro. Pessoal, como que funciona? Cada carta, ela fornece uma quantidade de Helix. Então, se Rafael, se puder dar um close lá nas cartas que o lanceiro e que o mercenário estão carregando, veja lá. O arco recurvo, no canto inferior direito, tem um símbolo roxo ali. Aquele é o Helix. Então, é o quanto fornece. Então, trocando em miúdos, equivale a mana, ao elixir, a energia. Ele é de fato o recurso que faz o jogo andar. Então, um de Helix, Rafael utilizou o arco recurvo para pagar o custo do mercenário, que custa 1. Do mesmo modo, ele utilizou o mercador de Sodan, que concede 1, para pagar o custo do lanceiro, que custa 1. Tocando o lanceiro lá, Rafa, o lanceiro custa 1, tá, pessoal? Nesse momento, nós temos aí um personagem 3-0, o lanceiro, esse que o Rafael está exibindo, e o mercenário, que ele é 2-1. Então, uma característica do Patreon, é um traço bastante marcante, é que aqui os personagens já podem agir no turno que entra. Então veja, nesse sentido, esses são 2 personagens de corpo a corpo, eles não realizam ações na fase principal. A próxima fase, depois da principal, é a fase de combate. Na fase de combate, o jogador A declara os 2 personagens como atacantes, o mercenário e o lanceiro. Então veja, pessoal, nessa condição de jogo, o jogador A já causou 5 pontos de dano no jogador B. Então o jogador B foi a 7 pontos de vida. Do nada, primeiro turno já uma pancada de 5, causando aí 5 pontos de dano e colocando aí, né, o jogador B em 7 pontos de vida. Então, Rafael, o jogador A encerra o turno e passa. Vou fazer uma análise agora com a mão do jogador B. O jogador B, por ser o segundo a jogar, ele compra 2 cartas.
Então olha só esse diagrama, essa condição de jogo. O jogador A tem 3 cartas na mão. O jogador B comprando 2, ele vai a 9 cartas na mão. No Pattern não há limite de carta na mão. Por mais que ele está perdendo matematicamente, ele tem 7 pontos de vida e o jogador A 12, veja, ele tem 9 cartas, enquanto o oponente tem 3. Então esse tipo de abertura, de você fazer uma abertura muito rápida e causar um dano rápido, nem sempre ela dá certo. Pelos testes a gente pode colocar aí que algo na ordem de 80%, se é um baralho que tem uma defesa boa, ele consegue resistir e virar, tá? Então isso não é algo de se assustar. O jogador A poderia ter causado até mais dano que ainda seria passível de recuperar, tá? Respondendo aí o que o Daniel pontuou, é 2 cartas, tá, Daniel? Por turno, na fase principal, você pode baixar até 2 cartas na reserva de Helix. Então, vamos lá. Baixa um personagem aí. Vamos lá, Rafa. Vamos baixar personagens com distância, tá? Vamos lá. Você tem uma arqueira. Você tem ali uma aldeã. Isso. Pode colocar lá o mercador. Coloca o mercador na reserva. Beleza, ele concede 1. E vamos optar, por exemplo, colocar isso, o lanceiro. Coloca o lanceiro lá na reserva de Helix. Então, o jogador B optou por colocar 2 cartas, essas somadas concedem 3, porque o mercador concede 1, o lanceiro concede 2. Então, Rafa, baixa lá o aldeã, utilizando 1 de Helix do mercador. Legal. E vamos baixar a caçadora, perfeito. Utilizando 2 de Helix, tá? O custo da caçadora é 2. Ela é uma personagem com distância. Então ela realiza disparos na fase principal, ela não ataca na fase de combate, como os personagens corpo a corpo. E a aldeã, carregando, legal, foi paga, né, com o lanceiro, então tá carregando o lanceiro. E a aldeã, Rafa, nossa aldeã lá, ela custa 1. Ela também é uma personagem com distância, então ela lança objetos, né, ela realiza disparos, ela custa 1 e carregando uma carta. Aqui cabe um parênteses, né? Veja, cada personagem age uma vez por turno. Na fase de combate, só quem vai agir são os personagens corpo a corpo. Porque qual que é a ideia aqui? Qual que é o esforço que a gente tentou trazer do lúdico para a mecânica? Primeiro lança-se os objetos. Catapulta, pedra, flecha, atiram-se as coisas. Depois você manda os seus personagens de campo. Então, diferente de outros card games, o personagem que ataca, ele ataca e volta. Então ele está apto a bloquear. Então, seguindo, na fase principal, coloca na caçadora lá, Rafa, para ver se ela é lenta ou não. Ó, a caçadora é lenta, ela não pode agir no turno que ela entra. A aldeã não tem esse problema. A aldeã é uma personagem normal, então ela age no turno que entra. Todos os personagens podem agir uma vez por turno e no turno que entra, né? Eles não sofrem enjoo, por exemplo, com exceção quando a carta própria diz. No caso da caçadora lenta. Então o Rafael ele realizou a ação, né? Que é um disparo na fase principal da aldeã, causou 1 de dano lá do outro lado, lá no lanceiro. Mostra o lanceiro lá. Então, o lanceiro recebeu 1 ponto de dano. Ele tem 0 de escudo. Então, toda vez que o escudo é superado, o escudo é restabelecido em cada turno. Então, se você não matou, não abateu determinado personagem, no turno seguinte, o escudo se restabelece. Nesse momento, ó, veja, o escudo natural do lanceiro é 0. Então, ele recebeu 1 ponto de dano de um disparo da aldeã. Então, nesse momento, ele perde 1 de vida. Então, a gente vai descarregar uma carta dele. Então, ele foi abatido. Ele só tinha uma carta. Como a caçadora é lenta, tem mais o que fazer. A gente passa a vez pro jogador A. Vamos lá, Rafa. Vamos resolver o segundo turno aí do jogador A. Então veja, o jogador A já perdeu o material. Agora ele vai comprar 2 cartas. Então chegou no seu turno, você compra 2 cartas. Comprou 2, 1, 2, baixa 2 cartas na reserva de Helix. Vou fazer um parênteses aqui. Veja, pessoal, um dos desafios do jogo era desenvolver um jogo, de fato, que a gente pudesse rodar com alta performance e com poucas cartas. Então, essa característica ambígua está presente em quase tudo aqui. Então, veja, é personagem, mas concede Helix. É arma, mas concede Helix. Então, o personagem, ele vai poder entrar para lutar ou ele vai poder conceder Helix, de repente, para você baixar um personagem mais apropriado. Então vai lá, Rafa. Opta por colocar 2 qualquer aí na reserva de Helix. Pode colocar, Rafa, os guardas aí de repente, né? Ou a sentinela e um guarda, só pra gente dar andamento aí. Então, ó, a mão do jogador A não tá tão legal, né? Por quê? Porque com exceção do Strauss, todos só concedem 1. Coloca um guarda lá, Rafa. Um guarda e uma sentinela.
Mostro sim. Então guarda uma sentinela, Rafa. Vamos lá. Seria legal. Beleza. Ó, então, vamos lá. A gente vai baixar com os dois que o Strauss está concedendo de Helix, a gente vai baixar um guarda de Zahu. Show. Entrou lá o guarda de Zahu, ele custa 2, o Strauss concede 2. Beleza. Ó a arte da Yara aí, legal. Vamos lá. E com esse 1 aí, vamos baixar o Encantador. É o que sobra. Então, sobrou um na reserva de Helix, baixamos o Encantador. Vamos resolver o Encantador lá, Rafa. Então, ele é lento. Quando o Encantador de Zahu entra no campo de batalha, você escolhe o personagem. Aquele personagem não pode agir nem bloquear enquanto o Encantador de Zahu estiver no campo de batalha. Então, o efeito dele, a gente vai escolher lá do outro lado, lá a Caçadora, por exemplo, Rafa. Então, a gente vai lá, marca, né? Então, enquanto o Encantador estiver em jogo, a Caçadora não pode agir nem bloquear. Aí, na fase de combate, como não há personagens com distância, então naturalmente o jogador A entra em fase de combate. Na fase de combate, ele vai atacar com o mercenário com o guarda Zahu. Olha lá, fez um gesto, né, colocando para cima, só para indicar para o jogador B que estão atacando. O jogador B ele só tem uma aldeã de Rigram. Ela é 1/1. Então veja, por mais que ela tenha distância, vê se consegue aumentar aí, Rafa, para mostrar o ícone de corpo a corpo e distância, né? Tá do lado direito. Isso, olha lá. Ali tem um arco, tá? Então isso está indicando que é um personagem com distância. Se a gente selecionar, tem uma espadinha. Isso, olha lá, tem uma espadinha embaixo do escudo. Então essa é mecânica do modo dos personagens. Então desses dois tipos, um personagem com distância ou um personagem com corpo a corpo. Então veja, nesse caso a gente está atacando com dois personagens corpo a corpo. Entretanto, os personagens com distância eles bloqueiam. Eles não atacam na fase de combate, porque eles agem na fase principal, realizando disparos, mas eles bloqueiam. Naturalmente eles participam de um combate, né, vamos dizer assim. Então, veja, vamos optar de maneira que a aldeia Rigram bloqueie o guarda Zahu para não perder tanto ponto de vida. A aldeia Rigram causaria um dano corpo a corpo nele, porque ela está combatendo, ela não está lançando objetos. Então ela causou um no guarda Zahu, que é dano de corpo a corpo. O guarda Zahu causou 3 nela, ela foi abatida e o lanceiro, o jogador B, tomou. Por quê? Porque ele não tava, a caçadora não estava apta a bloquear, porque ela está sob efeito do Encantador. Agora, Rafa, o último turno aí do jogador B, vamos ver o que ele faz. Então, isso, legal, Rafa. Causou dano, né? Causou 2, foi a 5. Uma abertura forte do jogador A, apesar de ser um pouco precipitado, ele deu sorte, fez o Encantador Zahu, conseguiu travar, né, amarrar de certa maneira com um personagem, deu um volume bacana aí. Rafael, faz um exemplo aí, baixando o Strauss, por exemplo. Vamos fazer uma conta rápida. Pode ser que seja letal, mas vamos ver. Faz o Strauss aí, isso, pode fazer o Strauss. O jogo poderia seguir, então vamos seguir diferente. Faz o escudeiro ramar, joga, por exemplo, de uma maneira mais defensiva, né? Só pra gente fechar aí. Faz o escudeiro ramar e o encantador, por exemplo. Então, isso. Beleza. Pagando um de Helix, fez lá o escudeiro. E com mais um de Helix, fez lá o encantador. O encantador entrou da mesma maneira que resolveu o primeiro. A gente escolhe lá quem vai sofrer o efeito dele. Quem que é o maior do outro lado lá, Rafa? É o guarda Zahu? É o maior, né? Então, o encantador jogador B entrou, utilizando o efeito dele, né? Travando aí, impedindo de agir e de bloquear o guarda Zahu. Então, nesse momento, o jogador A só tem um personagem, ou melhor, 2, né? Personagens aptos. Um guarda Zahu, que é pequenininho, e um mercenário também pequeno. Desse lado, a caçadora está presa, ela não pode agir. Entretanto, foi baixado aqui um escudeiro, ele é um 4, um personagem bastante interessante, custando 1, então ele só tem 1 de vida, ele carrega apenas uma carta. Entretanto, é um personagem que não concede Helix, não tem muita finalidade você baixar na reserva. E o Encantador Zahu. Então, pessoal, essa partida seguiria. Perceba que o jogador B, ele ainda tem contra-jogo porque ele tem 3 cartas na mão. O jogador A, ele tá um pouco dificuldade que ele só tem 1 carta na mão. O jogo, apesar de uma quantidade de vida grande, o jogo tá bem parelho.
Se você apostar, eu apostaria seguramente no jogador B para vencer essa partida. A não ser que a compra do jogador A seja muito diferente a ponto de resolver, tá bom? Se fosse resumir, né, nos pontos fortes, ou pelo menos assim, tentar resumir a mecânica, seria: no teu turno você compra 2, na fase principal você baixa 2 cartas na reserva de Helix, na tua fase principal ainda você baixa os personagens podem agir no turno que entra. Cada personagem pode agir uma vez por turno. Os personagens com distância realizam disparos na fase principal. Esse disparo ele é equivalente à força desse personagem. Então, o personagem com disparo 2-1, por exemplo, ele tem 2 de força e 1 de escudo, ele causa 2 de dano a cada disparo. Um personagem 1-1, 1 de força, 1 de escudo, ele causa 1 de dano por disparo. E na fase de combate, que é a última fase, que antecede a fase final, você ataca, né? Você age com seus personagens corpo a corpo. Só essa é uma situação de jogo aí que a gente montou. Mostra os pontos lá, Rafa, pra gente examinar. Isso, a sequência, 6 pontos de vida, 6-6, beleza, né? É o turno do jogador B. Passa lá, é o turno do jogador B. Isso. Beleza, compra 2 aí e pode seguir. Pessoal, é só uma situação de jogo, já uma partida começada, pra gente entender mais algumas mecânicas. O dano é sempre trocado. Rafael, vamos baixar aqui agora o Encantador de Zahu, prendendo o gigante, tá? Então põe a sentinela lá na reserva. Sentinela. Isso. Isso. Pode baixar o Encantador Zahu. Legal. E a caçadora também, beleza. Beleza. Então, a sentinela fornece 1, a gente baixou o Encantador Zahu. Encantador Zahu vai utilizar o efeito dele no gigante. O gigante é o maior personagem que a gente tem aí nessa versão beta, ele é um 3/3. O efeito dele, quando ele for abatido, você compra uma carta. Esse é o 3/3 aí, arte do Kiko, tá? O gigante. Sobrou 2 na reserva de Helix, o Rafa vai baixar um mercenário. Baixa lá, Rafael. Bacana, a gente cabe uma observação que não tem queima, tá? Não tem queima de Helix. O fato de a gente tratar a reserva como reserva de Helix, ela já é propriamente dito pool. Então, quando você tira da reserva, você tem que usar. Usou, ok, excelente. Não usou, não tem queima. Como se ela já tivesse lá a ponto de ser utilizada. Então, nesse momento, veja, o jogador B, ele utiliza o 2 de Helix para baixar um personagem que custava 1. Não tem problema. A regra diz que o quê? Você não pode carregar mais cartas do que a vida. Ele está carregando 1, ele tem 1 de vida, normal, segue o jogo normal. Então, Rafael, você vai atacar na fase de combate, né? Não existem personagens aí com distância. Na fase de combate, atacou lá com o Guarda Zahu, que é a ação dos personagens corpo a corpo, atacou com o mercenário, que acabou de entrar. Os personagens podem agir no turno que entra. O Guarda Zahu é lento, por isso que ele não vai atacar. Vai lá. Agora, o jogador B vai designar os bloqueadores. Veja, aqui é uma situação interessante, porque o jogador A, né, estamos pilotando o jogador B, o jogador A ele tem um personagem 1/3. Nessa condição de jogo, ele vai optar por bloquear o personagem que bate menos e tomar o que bate mais. É uma questão estratégica, tá? Então esse personagem 1/3, que é o Mon, ele vai bloquear o mercenário, que é 2/1. Troca o dano, como o Daniel perguntou, o mercenário causa 2 lá, no Mon. O Mon causa 1 no mercenário, ambos param no escudo, não acontece nada. E como o jogador não tem mais personagens para bloquear, ele naturalmente tomou o guarda, tomou 3 de dano. Rafa, pode seguir lá para o jogador A. Com o tempo, pessoal, eu posso dividir com vocês a questão do balanceamento, tá? Eu tenho uma planilha que ela vai ditar para mim se é possível ou não a configuração, se dá para colocar um personagem tão forte com uma série de efeitos, quanto teria que custar. Essa planilha aí, ela é o coração aí da mecânica do jogo, toda a expertise do jogo tá nessa planilha. Então, só reforçando aí que há um balanceamento. Então, Rafa, beleza, compra 2 cartas. O que eu quero salientar aqui, pessoal, que o jogador A tomou 3 pontos de dano. Mostra lá, Rafael, a vida do jogador A. Compra 2 e mostra pra gente a vida do jogador A, só pra fazer um parênteses aí. 3 pontos de vida. O jogador A vai comprar 2 cartas no turno dele. No Patreon,
Ó, quando nós temos 3 pontos de vida ou menos, nós entramos num evento que se chama limite, que é quando o seu general, o seu jogador, o seu personagem, não, vamos dizer assim, o jogador está à beira da morte, né, que é o limite. Então, quando ocorre isso, todos os personagens exclusivos, que são esses personagens que possuem inspiração, eles inspiram. Então, no momento que ele tomou 3 de dano, né, que o jogador A tomou 3 de dano e foi a 3 de vida, automaticamente o Mon já foi inspirado. Por quê? Porque essa é a regra do limite. Todo personagem exclusivo, quando o jogador entra no limite, é inspirado. Todos os próximos exclusivos que entrarem também entram inspirados. Rafa, vamos lá então. Baixa pra gente lá o guarda na reserva de Helix. Baixa o guarda, isso. E aí vamos baixar o Yetu aí. Também a arte da Yara. A gente já vai dar um foco aí, Daniel, para mostrar aí no canto superior e no canto direito. Veja, pode ser que esteja pequeno, mas lá em cima, não sei se o Rafa consegue mostrar melhor, mas lá em cima está escrito inspiração, no canto superior. No canto direito, em amarelo, com a borda vermelha, também está escrito inspiração. Quando o personagem está virado para cima, indica que a inspiração está vazia. Quando o personagem ele está tombado, né, deitado em 90 graus, apontando a parte amarela para cima, indica que a inspiração está cheia. Rafa, mostra lá o Yetu inspirado e o Mon inspirado. Exatamente esse movimento. Então é apontado para cima, né, para frente, tá vendo? Ele continua carregando 2 cartas, entretanto, perceba, ele está inspirado. Quando ele volta, né, para aquela posição de pé, indica que a inspiração está vazia. Aí, assim como o Rafael está mostrando o cursor, a inspiração está cheia. Por que foi inspirado de graça? Porque o jogador A entrou no limite. Esse movimento da inspiração, que os personagens exclusivos têm, eles só podem atingir essa inspiração quando é pago 1 de Helix por personagem para inspirar. Nesse caso, eles já entraram inspirados. Então, Rafael, vamos lá. Vamos resolver essas ações aí. Então, iniciando pela inspiração do Yetu. Foca no Yetu, Rafa, só para mostrar que ele é um personagem versátil. É uma espécie de especial da carta, tá? A missão disso. Então veja, percebam que o Yetu, assim como a Zoe, né, eles são os únicos personagens que são versáteis. Então eles agem uma vez por turno, de fato, mas eles podem tanto disparar, jogar objetos, né, realizar disparos, como atacar na fase de combate. Então eles têm o símbolo da espada e eles têm também o símbolo do arco. São personagens versáteis. Você vai optar em que momento que você vai agir. E para quem não está conseguindo enxergar, ele é um 2-3. 2 de força e 3 de escudo. Então vai lá. Vamos utilizar a inspiração dele. Causa 3 pontos de dano em um personagem alvo. Então volta ele lá para a inspiração vazia, coloca ele de pé, Rafa. Isso na fase principal. Então, beleza, a gente usou a inspiração. Usou a inspiração do Yetu e ele causou 3 pontos de dano. O guarda, né, Rafa? Quem tá lá do outro lado lá, que é bem grande? O guarda, né? Salvou o guarda. Guarda Zahu, dá uma olhada lá. Não, na realidade o encantador a gente só libera com a ação, com disparos. Pode realizar lá os 3 pontos de dano no guarda Zahu. Isso, causou 3. Ele tem 2 de escudo, tá carregando uma carta só. Causou 3, 2, estourou o escudo, passou 1, descarrega uma carta, ele foi abatido. E veja, o Yetu ainda não agiu. Ele pode agir no turno 500, a inspiração não é ação. Então ele vai agir, porque ele é um personagem com distância. Ele vai causar 2 pontos de dano, que é a força dele, no encantador. Causa lá, Rafa. Veja só. Parece um caminhão sem freio na ladeira, né? Causou mais 2 e abateu também o encantador, tirando o gigante do efeito do encantador. O Mon utilizando agora a inspiração dele, né? Voltando ele lá para de pé, antes ele estava em 90 graus ele de pé, então agora usando a inspiração do Mon, você pode equipar uma arma da sua pilha de pedras e um personagem aliado. Então se estivesse jogando mesão, você poderia equipar um camarada seu, porque é personagem aliado o termo. Então não é necessariamente personagem que você controla. Então vai lá na pilha de pedras, optou pela Rax, que é a arma mais forte do jogo, apesar de ter outras. Beleza, poderia ter colocado no gigante, normal, mas a gente optou por colocar no Mon. E fase de combate, o gigante e o Mon ataca. Vai lá, Rafa. O gigante e o Mon ataca. Do outro lado lá, só tem um mercenário 2-1, né? E a partida tá praticamente ganha aí pro jogador A. Ele tá com o personagem 3-3, volta no Mon lá, Rafa.
Pra mostrar a hacks. O Mon, pessoal, ele é um personagem corpo a corpo. Quando um personagem corpo a corpo é carregado com uma arma corpo a corpo, né, a gente usa esse termo equipar. Então ele tá equipado, a arma dá um adicional de 2, mostra lá. O texto dela, toda vez que você abate um personagem, você carrega uma carta de sua pilha de pedras na sua reserva de Helix, mas trocando em miúdos aí, o Mon ficou 3-3, assim como gigante. O jogador B declararia bloqueador, se não ia tomar letal, ia bloquear um dos dois 3-3, ia perder, ia seguir a partida e também entrar no limite. A partida estaria em 3-3, mas seria praticamente letal. Sempre troca dano, tá, Daniel? A pergunta do Daniel é sempre troca dano. Vai lá, Rafa. O Mon, ele é o único personagem, né? A gente tem 2 termos aqui que é uma espécie de level 2. Então são 2 modos. O primeiro modo é distância, né? Personagens com distância, segundo modo, personagens corpo a corpo. Dentro dos personagens corpo a corpo, nós temos uma espécie de exceção, que são os duplo corpo a corpo. E dentro dos personagens com distância, nós temos uma outra exceção, que é os personagens dupla distância. O Mon, ele pode carregar 2 armas, exatamente. Carregar não é o termo correto, porque carregar é quando, né, tá anexado. Ele pode equipar. Então, quer dizer, ainda que um personagem corpo a corpo esteja carregando 3 armas corpo a corpo, ele só vai equipar uma. Então, nesse caso, o Mon tá equipado, né, Rafa? Com a Hax. Entretanto, se o Mon tivesse equipado com mais uma, ele poderia, de fato, aí tá obtendo o adicional das 2 armas. Por quê? Porque é um duplo corpo a corpo. Então, qual é a exceção do duplo corpo a corpo? Ao invés de uma arma, ele pode equipar até 2, para dar essa ideia de uma em cada mão. Agora, qual é a exceção dos dupla distância? Os dupla distâncias, ao invés de equipar 2 armas, né, 2 arcos, que não faria muito sentido, ele pode realizar 2 ações. Então são essas exceções. Os duplos são nível 2. Então nível 2 corpo a corpo é um duplo corpo a corpo. Equipa 2 armas, excedendo a regra de equipar apenas uma. E como o Rafa está mostrando, a Ruth é a única duplo à distância do baralho, do pack. Então ela é uma personagem 1-2, dupla distância. Ela pode realizar 2 ações na fase principal. Então ela realiza 2 disparos. Ela é 1-2. Se você equipar ela com arco recurvo, então ela vai causar 2 por disparo. Você imagina, um único personagem na fase principal causando 4 de dano, né? Faz bastante estrago. Então, essa é uma situação que exemplifica exatamente um personagem duplo à distância, que é a Ruth, né? A Ruth tá na mesa, né? Do outro lado a gente tem uma cambada de gente lá, uma série de personagens. Então veja, a gente vai realizar alguns disparos nessa fase principal, de maneira a bater o máximo possível de oponente lá, tá? Quanto tá o jogo aí, Rafa, em live? Vê lá. Jogador A. Jogador B tem... Ó, beleza. 12 pro jogador... Beleza. Então vai. Beleza. Pode comprar, Rafael. Comprou, né? Comprou 2, beleza. Nessa condição de jogo, show. Vamos lá. Figura a espia na mão, Rafa. Baixa lá na reserva a aldeã e o lanceiro, por favor. Então, comprou 2. Pode baixar até 2 cartas na reserva de Helix, né? O jogador A optou por baixar as 2, segurou a espia, baixou a aldeã e baixou também o lanceiro. Então veja, pessoal, o movimento é esse. Com a aldeã, pode baixar a espia, Rafael. Boa. E agora, o movimento que a gente gostaria de enfatizar é, veja, aquela ideia lá que não tem queima, né, de Helix. Então veja, quando você retira da reserva, você tem que usar, independente se sobrou ou não. Então nesse caso a gente vai utilizar 2 da reserva de Helix, olha lá. O lanceiro concede 2, então joga ele na reserva na pilha de pedras, né, Rafa? Por quê? Porque a gente está utilizando esses 2 para inspirar. Agora, dá um foco aí na Ruth e no Mon. Pessoal, a ideia de personagem exclusivo, que são os personagens que têm inspiração, é que há um CPF. Então, quando eu digo um personagem exclusivo, é que há um nome e um sobrenome, ele tem uma história, há um CPF. Quando eu digo um personagem genérico, um personagem que não é exclusivo, repare que, por exemplo, na aldeã nem tem inspiração. Então, quer dizer, não são todos os personagens que têm inspiração. Aldeã e espia são personagens comuns. Então, quer dizer, um ferreiro, um padeiro, um espião, um aldeão, eles não são personagens exclusivos, quer dizer, eles não têm um CPF, eles estão tipificando uma linha, tá? Depois a gente entra no mérito aí das raridades, mas voltando aí ao jogo, a gente utilizou 2 que tinha na reserva de Helix e inspiramos, né? Pagamos um para inspirar a Ruth, um para inspirar o Mon, e vamos usar as inspirações aí, Rafael. Faz lá primeiro lá da Ruth, usa a inspiração dela. Então a inspiração da Ruth é o seguinte, quando você utiliza a inspiração dela, né, lembrando que a inspiração a gente usa na fase principal, você pode descarregar uma arma de um personagem oponente e carregar uma arma em um personagem aliado.
Então a gente fez a inspiração dela, ela descarrega lá uma arma lá da sentinela do outro lado, né, Rafa? Descarrega a arma lá. O oponente tem um personagem carregando uma arma, né? Show. E aí, completando o efeito, né? Você carrega uma arma da sua pilha de pedras e um personagem aliado. Tem uns arcos aí, né, Rafael? A Ruth tá carregando o que, Rafa? Mostra lá pra gente, pra ver o que ela tá carregando. Bom, beleza. Então pode pôr um arco nela mesmo. Olha lá, pessoal. Então, completando o efeito da inspiração da Ruth, ela carregou um arco da pilha de pedras. Perceba, ela tinha 1 de vida, né? Ela já devia ter apanhado nesse jogo, provavelmente. Então ela praticamente ganhou 1 de vida. Os personagens não podem carregar mais cartas do que a vida, tá, pessoal? A vida é o limite do número de cartas que ele pode carregar. Então a gente completou o efeito da inspiração da Ruth. E agora, rapidamente, a gente vai fazer a do Mon. A inspiração do Mon, ele carrega uma arma num aliado da pilha de pedras. E aí a gente pega lá o arco recurvo da nossa pilha de pedras e carrega na espia, tá, Rafa? Pode ir fazendo aí, Rafael. Eu vou ditando aí, você vai fazendo. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar os disparos. Então o Mon, ele volta lá a ficar de pé, porque ele já usou a inspiração dele, né? Começando, estamos ainda na fase principal, tá, pessoal? Começando pela espia, a espia causa 3 pontos de dano no condenado lá do outro lado. Por que 3? Porque ela, naturalmente, ela tem 2 de força e ela tá carregada com arco. Então, pelo fato do arco ser uma arma com distância e ela ser um personagem com distância, tá dando um adicional. Olha lá, Rafa, causou 3 no condenado. O condenado tem 2 de escudo, passou 1, né? Descarregou uma carta do condenado e ele foi abatido. Isso. O condenado, o texto dele, quando ele for abatido, ele causa 2 pontos de dano na reserva, 2 pontos de dano no seu controlador. A ideia, né, de que ele é um prisioneiro, né? Ele é condenado a ser um guerreiro a seu favor. Então, quando ele é abatido, ele te espeta com a lança, né? Essa foi a ideia. Então, ele causa 2 pontos de dano no controlador. Seguindo as ações, a Ruth vai fazer 2 ações agora. Faça as 2 lá, Rafa. Como a Ruth é 1/2, ela está equipada com arco recurvo, ela causa 2 por disparo, então ela causa lá 4 pontos de dano. Os 2 primeiros ela tem condição de abater o mercenário, né? E com os outros 2, né, ela abate o outro alvo, né, Rafael? Beleza? Então, olha lá, ela com 2 de dano, ela bateu uma aldeia 1/1, né? 1/1, e com outros 2 de dano, ela bateu um mercenário 2/1. Então veja, pessoal, o Mon ainda não agiu e a aldeia ainda não agiu. Os disparos é sempre obrigado dar num personagem. Como nesse caso não há personagem para ser alvo do disparo, você pode realizar o disparo direto no jogador. Né? É a ideia de que o quê? De que há um general, né, um jogador atrás dessa primeira linha de combatentes, dessa fila. Quando não tem ninguém, você pode disparar diretamente, não há personagens, diretamente no jogador. Então a aldeia causa 1 ponto de dano no jogador. E na fase de combate o Mon ataca causando mais 1. O Mon não está equipado com arma alguma, então exatamente, ó, fase de combate, ataquei.